cima do seguinte tema: a síndrome de Pilatos. A síndrome de Pilatos. O Evangelho de Marcos, ele faz parte do grupo de 3 evangelhos. E esses 3 evangelhos é conhecido como grupo dos sinóticos. Sinóticos significa ver conjuntamente, ou seja, partir da mesma perspectiva. Então, Marcos, Mateus e Lucas, eles fazem parte deste grupo chamado grupo dos sinóticos. E diante deste evangelho de Marcos, conforme o autor Darrell Bock, ele vai dizer que Marcos é o primeiro escrito dos evangelhos. Então, quando a gente lê a Bíblia cronologicamente, o evangelho que aparece em primeira instância é o evangelho de Marcos. Marcos, ele não foi um discípulo direto de Jesus. Marcos, ele não participou do ministério de Jesus em vida. Então, logo, aprendemos que Marcos, ele vai surgir lá no livro de Atos. Esse Marcos é aquele João Marcos, aonde Paulo o reprova para sua viagem missionária. Paulo vai ter um atrito com Barnabé, e diante desse atrito, ele diz, João Marcos não está pronto para o ministério, ele não está experimentado em vida. Então, Paulo, ele vai escolher Timóteo para o acompanhá-lo em sua viagem missionária. Mas no fim da sua carta a Timóteo, Paulo, ele vai escrever a seguinte frase: me tragam os pergaminhos, me tragam também João Marcos, porque ele é útil para o ministério. Então, essa utilidade de Marcos, ele vai nos enriquecer com esse escrito. E aqui a gente precisa entender a proposta de Marcos para a gente chegar em uma devida compreensão. Marcos, ele vai nos apresentar um Jesus que veio para servir. E aqui ele vai mostrar que Jesus, ele vai ter uma ação heróica. E nessa ação heróica, Jesus, ele vai nos ser apresentado como servo. Então, devemos fazer a seguinte pergunta: qual ação heróica foi essa de Jesus? Por que ele teve essa atitude? Rapidamente respondendo a sua pergunta, a ação heróica de Jesus é morrer a morte de cruz. A crucificação de Jesus foi um ato heróico, porque Jesus, ele está salvando a humanidade do domínio do pecado. Jesus, ele está salvando a humanidade da escravidão da lei e do pecado. Então, um ato heróico de Jesus que ele fez por nós foi se entregar. Então, aqui aprendemos que o nosso herói, ele não é um personagem da Marvel. O nosso herói não é um atirador de elite. O nosso herói não é um homem cujo a sua nomenclatura é presidente, mas o nosso herói é Jesus, porque ele entregou a sua vida por nós pecadores, aonde nós não tínhamos crédito e nem merecimento algum. Então, quando alguém falar para você quem é o seu herói não é Neymar, o seu herói não é um jogador de futebol, o seu herói não é um personagem exclusivo de algum desenho, mas o seu herói é Jesus Cristo, porque foi ele que deu significância à sua vida. Então, diante desse contexto, Marcos, ele vai apresentar essa ação heróica de Jesus, e devemos fazer a seguinte pergunta: por que Jesus, ele teve essa ação heróica de morrer por nós? Porque Jesus, ele teve essa ação. Irmãos, Jesus, ele teve essa ação porque não havia um justo sequer.
todos haviam se desviado da presença de Deus. Então Jesus, ele morre por nós na cruz, não obrigatoriamente. Jesus, ele não morre por nós na cruz forçado, mas quando Jesus, ele tem essa ação heróica, ele está dizendo, é por amor. E quando olhamos o evangelista João escrevendo, ele vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então o ato de Jesus, irmão, foi totalmente voluntário. O ato de Jesus foi totalmente amoroso. Então essa ação de Jesus, ele nos mostra que ele é o justo se entregando por um injusto. Jesus, ele nos mostra que o amor dele nos abraçou e nos alcançou através da graça. Sim, irmãos, a cruz era para ser nossa. Sim, irmãos, a cruz era a nossa punição, mas diante desse contexto, Jesus, ele vai se entregar por nós. Jesus, ele vai experimentar a dor, a qual é a dor do abandono, porque quando ele clama ao Pai, afasta de mim esse cálice, o próprio Pai, nosso Deus, deu as costas para o seu Filho, porque Jesus, ele tinha que cumprir esse propósito. A cruz não era dele, a cruz era nossa. E diante dessa ação heróica, Jesus, que era o Filho de Deus, ele nos mostra o seu amor. John Stott, ele vai escrever, é impossível encararmos a cruz de Cristo e não sentir vergonha de nós mesmos. É impossível olharmos para a cruz e não ter vergonha de nós. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele não merecia estar ali. Jesus, ele não teve nenhum pecado sequer, mas foi os nossos pecados que levou ele para o madeiro. E diante dessa apresentação da ação heróica de Jesus, uma frase ecoa a minha mente: aonde está o Cordeiro? Aonde está o Cordeiro? Porque hoje pouco se prega sobre Jesus, hoje pouco se canta sobre Jesus. E uma frase que tem ecoado a minha mente foi esse texto a qual lemos, a fim de agradar a multidão. A fim de agradar a multidão. Eles têm negociado a cruz. Porque hoje a cruz tem sido esquecida nos nossos altares. A cruz tem sido esquecida das nossas canções. Então hoje há uma síndrome que ecoa dentro da igreja, a síndrome de Pilatos. E qual é a síndrome de Pilatos? A fim de agradar a multidão. Ele entregou Jesus para ser crucificado. A fim de agradar a multidão, eles têm mudado a mensagem para agradar o pecador. A fim de agradar a multidão, eles têm cantado canções para elevar o ego do pecador. Mas, irmãos, diante desses contextos que nós estamos inseridos na atualidade, eu te pergunto mais uma vez, aonde está o Cordeiro? Aonde está o Cordeiro nas canções? Aonde está o Cordeiro nas pregações? Porque hoje Jesus, ele tem sido esquecido, a mensagem da cruz, ela tem sido esquecida, e assim como John Stott disse, nós temos que ter vergonha, porque a cruz, ela fala de nós. A cruz foram os meus atos pecaminosos que pregou Jesus no madeiro. Mas diante dessa questão, muitos não conhecem a cruz, muitos desconhecem a cruz,
Mas o que é a cruz? O que não é a cruz? A cruz, ela não é um objeto bonitinho aonde a cultura católica carrega no seu peito sem saber o significado. A cruz não é um símbolo místico e dogmático aonde muitos fazem. A cruz, ela não é um escudo de superstições ou um amuleto da sorte. A cruz não é uma imagem bonitinha onde muitos tatuam na pele. A cruz, ela não é uma identificação que eu sou um religioso. Mas o que é a cruz? A cruz é a nossa maldição. A cruz é os nossos pecados, a cruz é a nossa perversidade, a cruz é a nossa vergonha, a cruz é a nossa depravação, a cruz é o nosso distanciamento de Deus, a cruz é a nossa incredulidade, a cruz é a nossa infidelidade, a cruz é o nosso castigo, a cruz é a nossa marginalidade. Isso que é o simbolismo da cruz para nós cristãos. E muitos hoje adentram essas igrejas, essas portas e não conhecem a cruz. Hoje muitos estão dominados pela síndrome de Pilatos. Eles só querem agradar a multidão. Eles só querem falar o que agrada a multidão. Porque a cruz, ela não dá status para ninguém. A cruz, ela não dá holofotes para ninguém. A cruz não alavanca ninguém para o sucesso. Por isso que muitos estão negociando a mensagem da cruz. Por isso que muitos foram dominados pela síndrome de Pilatos. Eu prefiro agradar a multidão do que pregar a cruz. Eu prefiro agradar a multidão do que anunciar esse Jesus morto aí. Eu prefiro agradar a multidão e encher a igreja do que falar aquilo que confronta o pecador. A cruz, ela diz respeito de nós. Mas por que eu vou cantar a cruz? Por que eu vou pregar a cruz? Porque tudo que você anunciou, irmão Emerson, diz respeito de maldição. Tudo que você anunciou sobre a cruz diz respeito a coisas a qual não me agrada. Eu devo cantar a cruz, irmãos. Porque a cruz, ela diz respeito sobre a minha vida. Eu devo pregar a cruz, porque foi na cruz que eu recebi o fôlego de vida. Mas hoje, essa síndrome tem dominado as pessoas. A síndrome de Pilatos tem dominado o coração das pessoas. Mas por que as pessoas, elas querem agradar a multidão? Porque elas querem glória para si. Elas querem status. Eles querem fama. A cruz para os judeus era vergonha. A cruz, ela era uma cédula contrária a nós. A cruz para alguns era o senso do ridículo. A cruz para outros era um crime. A cruz para outros era uma maldição. Para outros era motivo de loucura. Então por que eu vou cantar a cruz? Por que eu vou pregar a cruz? Sendo que a cruz é horrenda. Eu devo pregar que as pedras vão se tornar em pão? Não, esse é o evangelho do diabo. Eu devo cantar e pregar que Deus vai me colocar no palco? Não, esse é o evangelho do diabo. Eu devo cantar que Deus, ele vai me fazer enriquecer? Não, esse é o evangelho do diabo. A cruz, ela diz respeito a um pecador que precisou de ser salvo por alguém. E Jesus foi quem foi para a cruz e disse: eu assumo essa dívida, eu pago essa dívida com meu sangue puro. Uma pergunta que me confronta: o porquê muitos hoje querem agradar a multidão?
O porquê muitos hoje em dia querem glória. Porque hoje em dia muitos querem ter nome. Eu te pergunto, o que é que você contribuiu para isso? Porque hoje muitos querem glória. E o único que oferece alguma coisa em troca de adoração é o diabo, não Deus. O único que oferece uma coisa em troca de adoração é o inimigo. Porque Deus não é carente de adoração. Porque muitos cantam, enquanto você adora Ele, Ele faz isso. Enquanto você adora Ele faz aquilo. Mas não, irmão, Deus é adorado 24 horas no céu. E Ele não é carente de adoração de ninguém. Devemos adorar Ele pelo fato que Ele entregou o seu único filho por nós pecadores. E esse evangelho tem dominado nossas igrejas. O evangelho da troca. O evangelho do Deus Papai Noel é só pedir que Ele dá. O evangelho da facilidade, o evangelho do gênio da lâmpada, é só pedir que Ele dá. Não, Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que reconheçam a dependência dEle de Deus. Quem merece glória é Cristo. Quem merece adoração é Cristo. Eu não passo de um esterco. Eu não passo de um móvel velho se Ele não me usar. Igual Paulo diz, aleluias. Paulo diz, longe de mim gloriar-se, a não ser na cruz de Cristo. Aleluias. Muitos hoje querem glória. Hoje muitos querem aplauso, aleluia, mas Paulo, ele já havia escrevido, longe de mim gloriar-se, a não ser na cruz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Então é isso que eu devo pregar. Longe de mim é gloriar-se, a não ser na cruz. Estamos aqui por causa da cruz. Não estamos aqui porque somos bonzinhos. Não estamos aqui porque temos uma voz bonita. Não estamos aqui porque tem uma oratória boa. Estamos aqui pelo amor. Estamos aqui pelo amor. E a graça nos alcançou. Aleluia. Aleluias. Sinal de aprovação não é eu ter muitos seguidores. Sinal de aprovação não é eu ter muitas agendas. Mas, irmão, o que é aprovação para mim? É ter o meu nome escrito no livro da vida. Sinal de aprovação para mim é o meu nome escrito lá. Pouco me importo com a glória. Deixa a glória para quem é cego. Eu quero me humilhar aos pés da cruz e reconhecer a eu que era para estar lá. Mas, irmão Emerson, por quê? Eu vou me gloriar na cruz. Irmão Emerson, porque eu vou me gloriar na cruz. Eu vou me gloriar na cruz porque a cruz reverteu o meu castigo em paz. Eu vou me gloriar na cruz porque a cruz perdoou os meus pecados. Eu vou gloriar-me na cruz porque lá Ele quebrou o muro da separação. Eu vou me gloriar na cruz porque lá Ele me justificou. A cruz foi a maior mensagem de amor que eu conheci na vida. Por isso que eu vou me gloriar na cruz. Por isso que eu vou me gloriar na cruz.
A cruz transformou a nossa maldição em bênção. A cruz nos deu acesso à salvação. A cruz reverteu a cédula, que era a cédula da culpa. Quando Paulo escreve aos Colossenses, no seu capítulo 2, ele vai dizer: e ele pegou o escrito que era contrário a nós e o cravou na cruz, e lá ele clamou: tetelestai, está pago, não há mais dívida. Ele nos deu acesso ao Pai. A cruz é o nosso caminho para o céu. A cruz nos deu um pacote para a eternidade. A cruz, ela me deu paz incondicional. A mensagem da cruz foi esquecida. Cante a cruz, pregue a cruz. Aleluia, aleluias. Irmão Emerson, para que eu vou pregar essa cruz? Pregue a cruz, irmão. Porque a cruz, ela diz respeito a tudo que vivemos hoje. Se estamos aqui, é porque Ele se entregou por nós. Na cruz foi pago o alto preço por nós. Não é a campanha de 7 dias. Não é inúmeras vezes que eu subo um monte, não é o meu dízimo, não é o meu voto, mas foi o sangue do Cordeiro que nos deu acesso ao Pai, e o seu brado foi: está consumado. Billy Graham, ele vai escrever: sim, Senhor, me leve até a cruz, e lá eu encontrarei o caminho de casa. O mundo diz: fuja, igual o diabo foge da cruz. Jesus diz: aquele que pegar a sua cruz e negar a si mesmo e renunciar todos os dias, me siga, me siga. O ato de amor que eu mais conheço foi na cruz. Foi na cruz. Foi na cruz. Onde um dia eu vi os meus pecados castigados em Jesus. Foi na cruz que eu ouvi um brado que estremeceu o inferno: tetelestai, está pago, está consumado. A palavra tetelestai é uma palavra grega. E essa palavra tetelestai, ela era apresentada em 3 ocasiões. Primeira ocasião, missão cumprida. Quando um filho recebia uma ordem do pai e concluía a missão, ele dizia: tetelestai. Jesus, ele recebeu uma missão do Pai. E quando ele cumpriu a missão, ele clamou: tetelestai. A missão foi cumprida, Pai. Tetelestai. A missão foi concluída, Pai. Segunda ocasião que a palavra tetelestai era apresentada quando alguém, ela tinha uma dívida em uma agência bancária, e quando essa pessoa, ela pagava essa dívida, ela ia em praça pública e pregava na porta da agência bancária: está pago, eu não devo mais nada. Paulo cumprimenta isso.
Ele pegou o escrito que era contra nós, palavra grega ali, xerografon, e ele pegou essa dívida que era alta, e ele foi lá e cravou na porta do inferno. Está pago, está pago. Eles não devem mais nada. O diabo jogava na cara. A dívida do pecado é alta, mas Jesus, ele resgatou-nos na cruz, esfregou na cara do inferno. Está pago, não há mais dívida. Olha só o que me dá sai. A terceira vez que a palavra tetelestai era usada é quando alguém adquiria um terreno. E quando alguém adquiria esse terreno e ele pagava a dívida do terreno, ele clamava tetelestai. Jesus, ele nos garantiu uma morada na eternidade. Jesus, ele disse aos seus discípulos: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse isso, eu não teria dito. Quando Jesus, ele morre na cruz e ele clama tetelestai, ele está nos dando garantia. E garantia para onde? Para um terreno chamado eternidade. Há um terreno chamado eternidade. Então o terreno foi pago, foi adquirido, e ele nos deu acesso ao Pai. Tetelestai, temos acesso direto com ele. É lá que é nossa morada. É lá que é a nossa morada. Não é esse mundo corrupto, não é esse mundo sujo, mas é lá que vamos estar com o nosso Pai. Está pago. A missão foi cumprida. O resgate foi feito. O terreno foi adquirido, então cante a cruz, pregue a cruz, deixa para quem é perverso a glória, deixa quem quer glória humana para lá. Estamos aqui por causa da cruz. Eu não quero agradar a multidão, doa quem doer. Eu não prego para fazer agenda, porque eu trabalho. Eu não prego para agradar ninguém, mas eu prego o que o Pai falou: ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. E o evangelho diz respeito à cruz. Se coloca de pé.